Eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas. Lucas 14, do versículo 15 até o 24. Lucas 14, 15 a 24, passa a ler a palavra do Senhor. Ao ouvir um dos que estavam à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, pois está tudo preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disseram-lhe: primeiro comprei um terreno e preciso vê-lo, peço que ele me dispense. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois, eu vou testá-los, peço que me dispense. Ainda o outro disse: casei-me e portanto não posso ir. E os servos voltaram e contaram tudo ao Senhor. Então, indignamente, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos e cidades, trazem aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Mais tarde, disse aos servos, ao Senhor: fui feito o que ordenaste, e ainda resta lugar. E o Senhor respondeu aos seus servos: sai pelos caminhos, atalhos, obriga-os a entrar, para que a minha casa se enche. Pois eu lhes digo que nenhum dos homens que foram convidados provarão o meu banquete. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos continuar a Tua presença nesse momento, pedir que possa nos abençoar, porque a Tua palavra, ela é viva, Senhor. Tua palavra para nesses dias de hoje, que ela possa falar aos nossos corações, Senhor, ela possa trazer à luz aquilo que nós precisamos saber, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos revele, Senhor, esta noite, que é aquilo que Tu queres que seja revelado. Isso queremos pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é uma palavra assim que eu vejo assim que é muito atual, porque toda a palavra de Deus ela é uma atual. É como que parecesse que fosse escrito para os dias de hoje, que fala sobre o grande banquete. E aqui nós sabemos essa parábola, Jesus conta, e é uma parábola, ele conta sempre umas parábolas para as pessoas poderem realmente entender. E aí ele conta algo que é muito comum no tempo do povo do judeu, aquela questão do banquete, de convidar as pessoas respondermos, e é algo fácil de entendermos. E quando Jesus ele conta algo, ele quer nós trazer aqui, para nós sabermos entendermos bem a palavra do Senhor. E aí que a palavra do grande banquete, que traz realmente uma palavra bem simples e fácil de entender, mas ela é bem profunda. Ela parece que realmente para nesses dias de hoje, porque nós sabemos que a parábola fala do banquete. Se nós trazemos aqui que Jesus quis dizer, o que é o banquete? É o banquete, o convidado que fala que bom, que bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Então o grande banquete realmente está presente no reino de Deus. E nós sabemos que se nós olhamos, não é nada além do reino de Deus, porque se nós olhamos a palavra de Deus lá em Mateus 25 ao 34, diz que aqui está preparado desde a fundação do mundo. Desde lá do Éden, Deus já preparou a eternidade, já preparou o céu. Simplesmente é algo que Deus quer que nós todos estejamos presentes. Como que eu falo que Deus não quer só nos presente aqui, Deus nos quer presente também na eternidade. E o grande banquete, ele traz algo muito interessante, algo muito fácil, que muitas vezes nós encontramos pessoas que desprezam aquilo que Deus tem preparado. Aquilo que Deus tem preparado com tanto carinho, nós sabemos, Deus ele fez o possível e o impossível. Deus mandou Jesus, morreu na cruz, para simplesmente nós termos acesso aqui onde? Na presença de Deus, que nós possamos fazer parte desse banquete. E qual que é a reação das pessoas? Que as pessoas reagem quando a palavra de Deus vem em seu coração? E aí nós vejamos assim, que aqui fala que tudo está preparado, no versículo 17, na hora do banquete, mandou o seu servo dizer: vinde, pois tudo está preparado. Eu vejo assim que a palavra de Deus diz que realmente tudo está preparado. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele disse: está consumado. Se nós olhamos a palavra de Deus, diz que o véu se rasgou, todo mundo tem acesso
ao trono de Deus, da presença de Deus. Todo mundo, as pessoas, elas podem chegar à presença do Senhor. A grande diferença, qual que é a nossa reação? Se nós achamos que isso é importante ou não. E aqui na história da parábola que Jesus conta no versículo 18 em diante, ele começa dizendo o seguinte, que as pessoas acharam que o reino de Deus, a festa com o Senhor, ela não é tão importante. E ele começa dizendo assim, mas todos eles começaram, versículo 18, dar desculpas. Disseram, primeiro comprei um terreno e preciso vê-lo, peço-lhe que me dispense. Outro disse, comprei 5 juntas de bois, eu vou testá-lo, preciso me dispensar. Ainda outro me disse, casei-me, portanto, não posso ir. Aqui a palavra de Deus mostra assim, que realmente as pessoas começaram a dar desculpa, por convite do Senhor. E nós sabemos assim, que eu li um comentário que fala assim, essa é uma grande parábola, não deveria ser uma parábola do grande banquete, disse uma palavra da desculpa. Onde que as pessoas elas deram desculpa para dizer não, para não estar presente no banquete. Onde é que elas acharam outro motivo para falar que não quero fazer parte desse banquete do Senhor. E nós sabemos, porque eu falo que isso é uma coisa, parece que nos dias de hoje, e aí nós vejamos assim, por que as pessoas fazem isso, que nós vejamos o primeiro, ele disse que ele comprou um campo, que ele tinha que ir lá realmente ver esse campo. O segundo falou que ele comprou 5 juntas de bois, e aí ele deveria o quê? Experimentar essa junta de bois. E o terceiro falou que realmente ele se casou, que não era o tempo de ir na festa, que ele não poderia. E aí nós podemos ver que como que a palavra de Deus é viva, quando Jesus ele traz essa parábola do banquete, nós podemos ver do campo, porque o primeiro comprou o campo. O que isso quer dizer? Daquele que acha que o mundo, as coisas materiais são mais importantes. Aquelas pessoas que acham que realmente aquilo que é o material, ele é que é mais importante de tudo. Elas acham que realmente eu preciso isso, aquilo, que isso é o primeiro, meu amor está nas coisas, e aí que eu preciso lutar, porque não tenho tempo. Eu não tenho tempo de estar no banquete do Senhor. E aí nós vejamos que isso é realmente que Jesus fala que comprou um campo, ele não poderia ir na festa, não podia estar no banquete do Senhor. E aí nós vejamos o segundo, ele diz que ele comprou 5 juntas de bois, nós podemos traduzir como que o trabalho. Que ele achava que o trabalho é muito mais importante que todas as coisas. Que o trabalho é algo muito mais essencial que tudo do seu coração, que ele precisa trabalhar, que isso é algo muito importante. E aí no terceiro que fala que podemos dizer que ele casou, podemos falar que minha vida pessoal, meu prazer pessoal é a coisa mais importante, a coisa que é muito mais importante, e todo ele tiver essa desculpa. E se nós fôssemos olhar para hoje, qual que é as desculpas que as pessoas dão para dizer não para Jesus? Qual que as pessoas acham? Elas falam que ele não pode. Nós podemos pegar muitos exemplos hoje, o que as pessoas falariam nesse mundo moderno? Elas falariam que hoje não dá, hoje não posso ir. Ou elas poderiam falar que ainda não, porque não é meu tempo, que ainda não, porque tem muita coisa, esse mundo ainda é bom que não dá ainda. Outro poderia dizer, mas eu ainda sou muito jovem, o que é um jovem na igreja, tem que aproveitar bem a vida assim por diante. E aí nós podemos ver, e os velhos falam assim, mas eu já estou cansado. Por que vou acender com o Vitor aqui, já estou cansado, é melhor ficar sentado no meu sofá, deitado na minha cama, porque a canseira já chegou. E aí nós vejamos vários ao mesmo tempo, outros falam, mas eu tenho que cuidar da minha profissão e assim por diante. Nós vejamos as pessoas, elas continuam fazendo a mesma coisa, e outros podem falar, mas eu tenho que resolver ainda a minha vida profissional assim por diante. E outros ainda podem, mas eu preciso ir numa festa. Eu fui convidado que realmente não posso receber o convite do Senhor. E outros ainda falam assim, quando nós que gostamos muito de futebol, nós falamos, mas hoje é final do campeonato e meu time vai jogar a final. E é muito comum as pessoas dizerem não. É muito comum que as pessoas elas acham algum motivo para falar não para Jesus Cristo. É muito comum, vejamos assim, que as pessoas elas acham que alguma coisa ela impede dizer não. E aí o que eu aprendo nisso aqui? Todas as coisas são mais importantes do que estar na presença do Pai. Outras coisas são mais importantes. Porque aqui que Jesus quer ensinar que as pessoas elas acham que aquilo é mais importante do que fazer parte da presença com Jesus Cristo. Que outras coisas elas importam mais, e isso é uma grande verdade. Daquilo que é importante para nós não abrimos mão.
Não é? Como que eu sempre falo assim, aquilo que é muito importante, nós damos um jeito de resolvermos. Não tem dificuldade nenhuma, pode parecer muito difícil, mas aquilo é importante para mim. E eu vou dar um jeito. É igualzinho, né, quero visitar alguém que eu gosto muito, um amigo ou irmão, não é? Pode parecer imprevisto, qualquer coisa, mas eu vou dar um jeito. E eu até posso chegar atrasado, mas eu chego. Mas se eu não tenho tanta vontade, não é importante, eu vou dar uma desculpa. Qualquer coisinha, eu não pude ir lá porque deu imprevisto, alguém me chamou assim por diante. Porque nós damos desculpa porque não é importante. E nós vejamos que realmente isso acontece, né? Nossa caminhada também, a palavra nos mostra, por isso que Jesus já fala lá em Lucas 9:23, né? Quem quer seguir Ele tem que abrir mão de si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. É algo realmente que nós achamos que não, realmente isso é importante. Isso que é mais importante para mim, o convite do Senhor. E aí nós sempre temos uma escolha, ou damos desculpa, ou aceitamos o convite. E aqui Jesus, ele traz esse contexto, ele conta esse banquete, que realmente as pessoas, elas continuam, né, muitas vezes dando desculpa de algo. E se nós olhamos, esses 3 exemplos são boas desculpas. Não é no modo justificado. Se você comprou algo, um campo, alguma que era teu sonho, não é justificado você primeiro ir. A junta de bois, aquele tempo, junta de bois, seria hoje uma máquina muito importante, se eu comprasse, não deveria experimentar. Mais justificado ainda foi a fim de semana que eu me casei, não é uma boa desculpa também. Mas o que a palavra nos ensina? Jesus fala, o que é mais importante? Porque o primeiro mandamento diz, né, amar a Deus acima de todas as coisas. E aí nós vejamos a palavra de Deus, quando vem o convite, nós temos que será que Jesus é o nosso mais importante de tudo? Ou nós achamos outros pretextos? Ou nós achamos coisas que são mais importantes? O que nós somos dispostos a negar para seguir a Jesus? Até onde eu estou disposto? Se eu não estou disposto a abrir mão de nada, não vou receber nada. Que muitas e muitas vezes nós queremos que a palavra de Deus ela seja viva, mas realmente o que nós estamos dispostos a seguir? A palavra de Deus, Jesus não tem meio termo, né? Porque se nós olhamos lá em Apocalipse, que fala que os mornos não servem, Deus prefere os frios ou os quentes. Não tem na Bíblia meio termo, você ama Deus ou não ama Deus? Deus é o primeiro ou Deus não é nada? E nós vejamos que quando Deus não é tão importante, nós sempre achamos outros pretextos. E aí nós vejamos, aí nós vamos passar ano, e a palavra de Deus, aí vamos a palavra de Deus não vai trazer tanta eficácia à nossa vida, o caminho com Jesus não vai ser tão importante, porque é algo que, né, vai ficando para trás. Então vai passar o tempo, qualquer coisa mais importante que está na presença do Senhor. Qualquer coisa. Até uma conversa à toa, assistir até um programa, ele é mais importante que estar na presença do Senhor. E aí nós vejamos que isso é muito comum acontecermos. Por isso que Jesus fala, nós temos que realmente sempre vigiar. O que é importante fazer essa pergunta? Ou sou alguém que vivo dando desculpa? Né? E nós temos que realmente, né, estar isso no nosso coração e aprender com essa palavra que Jesus é uma advertência para nós hoje e sempre vai ser. E aí nós vejamos aí o que aconteceu. No versículo 21 até o 23, os seus servos voltam e falam que essas pessoas que eram convidadas disseram não. E aí o que o dono diz que representa Jesus? Agora sai, busca os aleijados, busca os pobres, aqueles que são rejeitados. E aí fala ainda assim que realmente aí convidaram e não encheu ainda, fala que vai agora nos becos, vai nos caminhos e convida as pessoas que não tem nada a ver conosco. E aí o que eu aprendo? Que realmente nós achamos bom, mas de repente nós ficamos fora. Porque nós vejamos grande parte das pessoas que fazem parte do reino de Deus, as que aceitam o seu convite, são as pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Porque uma grande verdade, quando nós estamos no fundo do poço, nós temos tempo para Deus. E é muito claro, né? Porque quando nós estamos mal, ninguém nos convida para uma festa. Quando nós estamos mal, nós não temos dinheiro para comprar nem uma junta de bois, nem nada. Se nós estamos numa situação que não tem de privilégio nenhum,
que você vai fazer se não tem mais amigos? Porque no mundo nós temos muitos amigos, colegas, se realmente nós estamos bem, mas quando as coisas não são boas, nós não temos. E aí nós vejamos quantas e quantas pessoas, elas nunca têm tempo para Deus, elas vivem de desculpa, de repente as coisas mudam, e aí ela tem tempo, ela aceita o convite. Qualquer irmão que convida, vamos lá na igreja, buscar de repente Deus tem uma bênção, e aí você aceita o convite. E aí o que eu aprendo? Que realmente muitas igrejas, elas são feitas de pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Porque você aceita o convite. Não é que Deus ama mais um ou não. É que a diferença é que umas pessoas, elas acham que a vida dela é tão boa que ela não precisa de ir na festa com Jesus Cristo. Quando ainda tem uma falsa sensação que Satanás sempre trabalha isso no seu coração. Como a minha vida está muito boa, eu tenho mais coisa para fazer, as pessoas me convidam, eu tenho mais atividades para fazer, e aí nós vejamos assim, aí dizemos, é muito fácil dizer não, mas quando realmente nós somos, o que nós vejamos esse texto, Jesus conta os aleijados, os pobres, aqueles que não têm nada, eles realmente é fácil aceitar o convite, e aí nós vejamos que realmente isso vai ser sempre refletir, somos pessoas que aceitamos o convite, somos pessoas que aceitamos o convite de Jesus Cristo para fazer parte do banquete da eternidade. E nós vejamos, por isso que o banquete do céu vai ser feito das pessoas que são desprezadas desse mundo. Que é muito difícil quando está bem. É muito difícil quando nós vivemos uma vida de sucesso, abrir mão de tudo para aceitar o convite com Jesus. É muito difícil, eu vejo assim, que por que é difícil isso? Você imagina só se você está dando tudo certo, alguém muito importante te convida, alguém muito importante te convida bem no domingo à noite, aquilo que você sempre quis fazer parte, você tem coragem de dizer não? E o que eu aprendo? Que é fácil dizer não para Jesus, mas sim para o mundo. E aí nós não temos grande dificuldade de dar uma desculpa para Jesus, Jesus, você não dá. Mas é difícil dizer não para o mundo, algo que realmente que nós queremos. E aí Deus vai nos trazer sempre, eu vejo assim, que muitas e muitas vezes, Deus vai testar o nosso coração, o que é realmente importante. Será que nós amamos a Jesus desse jeito, que não nos importamos a dizer não para o mundo? Porque o que eu aprendi na minha vida, é mais difícil dizer não do que dizer sim. Porque dizer não, muitas vezes nós temos que ter coragem. Dizer não para o mundo, sem dar desculpa, dar desculpa para Jesus Cristo e dizer sim para o mundo, e aí é muito fácil. Agora dizer sim para Jesus Cristo e não para o mundo é algo difícil. E aí quando realmente nós estamos onde perdidos, é fácil dizer, porque não temos mais esperança. E a palavra é realmente, o que Jesus fala que ao banquete, ele mostra realmente, o convite é para todos. Como que eu preguei domingo passado, o céu ele está lá, o banquete vai acontecer, o convite é feito para todas as pessoas, e a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, a palavra de Deus alcançará toda a terra antes de chegar ao fim. Tem uma palavra, a palavra está sendo dito como nunca. Nós vejamos a rede, a internet, ela traz muitas coisas ruins, mas a palavra também vai, os países que são proibido o evangelho, mas a palavra ela vai pela rede, e as pessoas recebem o convite, e aí nós vejamos, os países que têm uma vida melhor, as pessoas dizem não, porque elas têm uma outra ocupação, aquele que não tem esperança nenhuma, ele diz sim. E se nós olharmos realmente, a igreja sempre é maior, que a igreja é perseguida, onde que você não pode nem falar do evangelho, mas alguém fala um convite e você aceita, e onde que é fácil, nós temos outra ocupação, e aí dizemos não, e aí isso que Jesus está advertindo, que realmente vai sair fora, e aí ele fala, se nós olhamos o contexto, ele fala para os judeus, e ele está falando para os judeus, que eles eram os convidados primeiro, disseram não, aí nós somos gentios, como que o evangelho chegou a gente, e hoje nós vejamos o que a igreja é maior, daqueles que nem são do povo de Deus, daquele povo que os judeus achavam que era rejeitado, que chama de gentil,
né, que a palavra de Deus, nós vejamos como isso aconteceu. A palavra de Deus, os apóstolos pregaram para os judeus, eles disseram não. E aí veio Paulo, ele pregou para o gentil, e ele foi falando para as pessoas, né, e o evangelho chegou na Europa veio para a América, e assim por diante. As pessoas foram dizer sim. E aí as pessoas disseram não. Quem que perdeu? Eu vejo assim que quando Jesus ele fala dessa parábola do grande banquete, para nós ficarmos espertos, não dar uma desculpa para o convite de Jesus Cristo, porque é fácil convidar, é fácil nós ter um bom argumento, e aí nós podemos, de repente, nós surpreendermos o dia do banquete, pessoas que nós achamos que elas não é nem digno de estar na presença, vão estar, porque elas aceitaram o convite. E nós que muitas vezes achamos que somos pessoas boas, vamos estar fora. Nós achamos que somos pessoas honestas, nós cumprimos com nossos deveres na sociedade, nós cumprimos nossos deveres com o governo, assim por diante. De repente nós ficamos fora. Alguém que não cumpre nada, alguém que não obedece lei, alguém que não ama o próximo, mas ele recebe o convite e aceita, pode estar lá. Eu vejo assim que isso é uma coisa assim que nós sempre pensando no nosso coração, se realmente eu aceito o convite de Jesus, é a coisa mais importante para mim. Eu vejo assim que a grande diferença sempre está onde, se nós aceitamos o convite ou não. Se realmente estar na presença do Pai é a coisa mais importante da nossa vida. Se realmente falar com Jesus, né, se reunir com os irmãos, buscar o Senhor todo dia é a coisa mais importante. O dia pode estar muito lotado, mas eu posso começar com Jesus primeiro. É mais fácil nós sairmos correndo e falar para Jesus, hoje não deu. Mais difícil é realmente, mas se já estou atrasado, mas eu tenho 1 minuto para falar com Jesus, porque falar com Jesus é a coisa mais importante para mim. Eu vejo assim que realmente isso que tem que estar, o que nós vivemos, se nós somos filhos de Deus, nós queremos estar onde? Na presença do Senhor. Jesus é o nosso Salvador e nosso Senhor, Ele é o mais importante. E realmente nós temos que colocar isso em prática. Por que Jesus fala, adverte bem no final do 24, eu digo que nenhum dos homens que foram convidados provarão o meu banquete. Que coisa triste você conhecer o Evangelho, você conhece a palavra de Deus, você viveu um tempo sabendo o que está escrito na palavra de Deus, mas depois no final, você vai ficar fora. Imagina agora na eternidade, você está lá no inferno, você conhecendo a palavra de Deus, você sabia o que estava escrito, você sabia que amar Jesus tem que ser o primeiro, e aí nós vejamos pessoas que nós sabemos que não tinha, por nossos olhos, eram pessoas muito piores, mas eles aceitaram o convite. E eu vejo assim que como que isso é tão natural hoje, nos dias de hoje, quantas pessoas estão dizendo não para Jesus, e sim para o mundo. Qualquer coisa é mais importante do que Jesus. E aí nós vejamos o que a palavra de Deus, e ela vai se cumprindo, aí depois essas pessoas, cada dia estão mais longe da eternidade, mais longe do banquete diante do Senhor. E isso acontece porque ela não está levando a palavra de Deus a sério. Ela acha que ela pode viver a palavra, o jeito que é melhor. Nós vejamos quantas e quantas sempre questionam nos dias modernos de hoje, que tem internet e tudo, quantas pessoas elas têm dificuldade de buscar o Senhor. É fácil se acessar a rede e ouvir um pregador, e aí ele prega e você não gosta, você muda. Não gostei desse aqui, né? É diferente quando você vem aqui. A palavra vem, você tem que aguentar até no final ouvir. Não tem um botão de mudar. E por isso que Deus fala mais. Não é porque é fácil ser algo assim prático, né? Não, esse eu não gosto. Porque o que a palavra de Deus diz? O que é mais importante? Eu quero ouvir aquele que Deus tem para falar. Porque eu quero estar na presença do Senhor. E se eu estou na presença do Senhor, né? É o Senhor que vai servir o banquete. Não é que eu vou escolher. E aí, mas eu tenho que saber que isso é importante para mim. Isso é a coisa mais importante. As outras coisas são secundárias. As outras coisas eu posso ver depois.
Não poderia, no caso, sim, as pessoas que aqui pegou o exemplo, depois vou no banquete, depois eu vou ver o campo. Primeiro vou no banquete, depois vou experimentar os bois. Primeiro vou no banquete, depois vou casar. Porque o contexto aqui que Jesus está falando, que o banquete não era uma coisa, né, nem hoje se manda um WhatsApp, vem almoçar aqui. O convite era feito alguma coisa daqui, vamos dizer, daqui 3 meses vou fazer um banquete. Né, algo a longo prazo no tempo de Jesus Cristo. Então realmente as pessoas podiam se programar. Não é? Então veja assim, como nos dias de hoje, se estar na presença do Pai é a coisa mais importante, eu também programo. Eu sempre falo para os irmãos, e realmente nós temos que ter uma postura assim, quando alguém, o mundo, Satanás, ajeita um convite, tem que saber que realmente, falar para as pessoas, mas eu já tenho um compromisso. E isso é o mais importante. Eu já tenho um compromisso nesse dia, não posso. Se fosse no outro dia eu posso, mas nesse dia eu não. Nós somos pessoas realmente assim. Quando Jesus está advertindo na parábola do grande banquete, Ele está dizendo isso. O que é mais importante para você? Estar na presença de Deus com o banquete ou outras coisas? E isso é uma coisa que tem que estar no nosso coração. Realmente, Jesus é que eu amo de verdade? Ou só quero receber as bênçãos? Eu vejo assim que a palavra sempre continua viva. A grande diferença é se eu estou disposto a aceitar o convite, se eu estou disposto a ouvir aquilo que Jesus tem para falar, ou simplesmente eu quero viver algo do meu jeito. Porque uma coisa que eu sempre falo para os irmãos nesses dias de hoje, qual que é a verdade? Porque no mundo moderno eu tenho a minha verdade e você tem a tua verdade. Mas a palavra de Deus é a verdade. Né? Porque o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, acho que no final do 2 Coríntios, nada podemos contra a verdade, somente pela verdade, que é a palavra de Deus. Eu posso acreditar no que eu quiser, mas o que vai prevalecer, o que Jesus está falando? O que a Bíblia está dizendo? Se a palavra de Deus está dizendo, se você põe a desculpa, você vai ficar de fora, você vai ficar de fora. Se a palavra de Deus está dizendo, aqueles que são rejeitados, aqueles que as pessoas até desprezam, quantos nós vejamos, se nós não temos nenhuma estrutura, não temos nada, nós somos desprezados das pessoas, mas aquelas que aceitam o convite no dia que vem o banquete, vão estar sentadas na mesa do nosso Senhor, e aquelas pessoas que até se acham importantes, nem vão estar lá, porque elas rejeitaram o convite. Então veja que realmente nós temos que meditar nisso, como que estou vivendo a minha vida. Será que Jesus realmente é a coisa mais importante? A coisa mais importante está na presença do Pai, que o resto é tudo segundo plano, que realmente nós possamos pensar bem, né, sobre a palavra do grande banquete, porque é uma advertência para os nossos dias de hoje. Nós vamos aceitar o convite todo dia ou vamos achar uma boa desculpa? Uma boa desculpa, ela pode nos levar onde? Longe do céu. E aí nós ficarmos fora, porque Jesus vem. Está muito próximo de Jesus vem. Né? Que possamos realmente ir nessa palavra. Amém? Vamos se pôr em pé.